Muitas pessoas procuram investir em criptomoedas por motivos meramente especulativos. Prova disso é o fato de que a maior parte dos investidores desses mercados começaram em algum momento de um ciclo de alta, e esses momentos são os que mais apresentam carteiras individuais ativas segundo os dados da Glassnode. Apesar de não haver nenhum problema em buscar oportunidades nesse mercado ainda muito assimétrico, a ganância exagerada ou a preguiça de se estudar no que está se investindo faz dos iniciantes presas fáceis para golpes e esquemas financeiros. Por isso, hoje vou apresentar por que pode ser uma boa ideia ter criptomoedas na sua carteira, independente do preço, se preocupando com o seu valor, através dos seus fundamentos. As moedas foram uma invenção da humanidade para viabilizar o comércio a partir do momento em que o escambo já não dava mais conta da complexidade social. Nem sempre era possível trocar produtos atendendo aos interesses de ambas as partes. A moeda surgiu como um acordo coletivo nessas sociedades. Todos confiavam nesse item, sabendo que poderiam realizar acordos e até mesmo entre pessoas que não se conheciam. Com a expansão geográfica do comércio, a necessidade de confiança entre as pessoas e o meio de troca se tornou maior ainda. Foi nesse momento que entidades tidas como confiáveis pela maior parte das pessoas daquela sociedade, como autoridades religiosas e governos, passaram a garantir com símbolos e padrões a autenticidade e, portanto, a qualidade daquela moeda. Essas entidades, em alguns casos, permitiam o depósito de grandes quantidades de moedas em troca de um certificado com uma formatação e padrões rigorosos para testar a sua validade, que poderiam ser eventualmente trocados no mesmo local por aquele valor depositado inicialmente. E foi assim que surge o dinheiro que conhecemos hoje. Já na Idade Média, o aumento do alcance do comércio em larga escala para além das fronteiras de povos mais próximos foi viabilizado pelas primeiras instituições que armazenavam diferentes moedas e as trocavam. Foi assim que surgiram os primeiros bancos. A função dos governos e bancos em relação às moedas é de serem intermediários confiáveis, possibilitando a relação entre partes que não têm motivos para acreditar uma nas outras, gerando um instrumento de confiança entre ambas. Porém, uma consequência desse modelo de relação é que essas instituições passaram a possuir um poder gigantesco nas mãos. Os governos podem definir políticas monetárias, definindo, por exemplo, quais moedas são válidas e determinando a impressão de dinheiro por diferentes artifícios diretos e indiretos, aumentando o suprimento das moedas e gerando uma pressão inflacionária. No caso dos bancos, ao receber um depósito, não tem a obrigação de manter integralmente esse valor disponível para o cliente que confiou a custódia a essa instituição. Eles só precisam deixar reservado ao cliente uma fração, conhecida como reserva fracionária. Com o restante, podem fazer quase qualquer coisa, como especular, investir e até mesmo emprestar para outros clientes. E fazem isso com dinheiro que de fato não possuem naquele momento. Isso gera uma multiplicação da base monetária, ou seja, o banco também está criando dinheiro. Todo esse sistema se baseia na premissa que todos os correntistas não sacariam seu dinheiro ao mesmo tempo. Se isso acontecer, todo o sistema financeiro quebra, já que existe mais dinheiro nas contas correntes e em circulação no mercado do que guardado nos cofres dos bancos. A narrativa dos governos é que esse tipo de ação é necessária para o gerenciamento da economia do país, para o benefício dos cidadãos, assim como os bancos que justificam o controle do crédito como uma forma de impulsionar a atividade econômica. O problema, em ambos os casos, é que esse excesso de poder muitas vezes reflete em escândalos e casos de abuso gerado por incompetência, irresponsabilidade ou ainda para atender os interesses particulares de quem está no controle dessas entidades. Para exemplificar, a falta de disciplina dos governos é o que impede que o poder de compra das moedas seja mantido desde a década de 70, quando o padrão ouro foi rompido pelo presidente americano Richard Nixon. Isso aconteceu devido ao aumento dos gastos públicos e militares dos Estados Unidos, como a guerra no Vietnã. Com o fim do padrão ouro, as moedas que circulam no mundo não possuem nenhum tipo de lastro. São adotadas apenas por força de lei. São chamadas de moedas fiduciárias ou fiat, moedas que têm o seu valor lastreado apenas na confiança que se tem no compromisso dos governos de trabalharem para manter o seu valor. Desde que esse compromisso foi firmado,
O dólar já perdeu 88% do seu poder de compra. Medidas autoritárias, como o confisco do ouro nos Estados Unidos e o confisco da poupança no Brasil no Plano Collor, são alguns dos exemplos que mostram como esses compromissos são bem frágeis. Os bancos também se aproveitam para benefício próprio do poder que têm nas mãos, assumindo riscos desproporcionais para obter mais lucros que refletem no salário dos seus executivos, pois confiam que se algo der errado, os governos serão forçados a socorrê-los, uma vez que a falência de um banco pode fazer desaparecer ativos financeiros de muitas pessoas, prejudicando muita gente. A exemplo disso, a bolha imobiliária de 2008, na qual os bancos e instituições financeiras passaram a oferecer crédito para muitos clientes sem uma grande rigidez em relação às garantias, fazendo com que esse crédito possuísse um alto risco de calote. O resultado foi uma bolha imobiliária, que explodiu quando os calotes começaram a desencadear um efeito em cadeia no mercado financeiro. Contrariando as expectativas, um grande banco, o Lehman Brothers, acabou declarando falência e não foi socorrido para que ficasse de lição aos demais. Porém, como esperado, os governos vieram prestar socorro aos demais. Uma manchete que conta sobre essa ajuda ficou estampada para a eternidade no primeiro registro de um experimento que visava romper esse privilégio exorbitante que governos e bancos possuem em relação ao dinheiro. Essa manchete foi eternizada no bloco Gênese, o primeiro bloco do Bitcoin, evidenciando um dos grandes propósitos dessa criptomoeda. Mas antes de eu contar essa história, se você está gostando do conteúdo até aqui, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever, além de ativar o sininho para ser notificado sempre que tivermos novos conteúdos aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Nessa mesma época, um grupo online trocava mensagens por uma lista de e-mail, os cypherpunks, que discutiam como a criptografia poderia fazer da internet um espaço verdadeiramente livre. E foi nessa comunidade que uma pessoa, ou talvez um grupo, que assinava suas mensagens com o pseudônimo Satoshi Nakamoto, publicou pela primeira vez dizendo que vinha trabalhando em um sistema de pagamentos, que também seria uma moeda digital sem intermediários. Em sua publicação, Satoshi também chegou a criticar as medidas discricionárias de impressão de dinheiro por parte de governos e a irresponsabilidade dos bancos ao gerar bolhas de crédito. Todas as tentativas de criar uma moeda digital sem intermediários falharam ao enfrentar um grande problema. Ao transferir um arquivo entre computadores, essa informação não é de fato transferida, pois ela não sai de um computador, deixando de existir nesse e passando a existir no computador de destino. O que acontece, na verdade, é que ela é copiada no segundo computador, permanecendo registrada no primeiro. Mesmo que apagada essa informação, ainda poderia ser restaurada. Dessa forma, diferente de dinheiro ou de qualquer objeto do mundo real, que ao ser transferido para outra pessoa, o pagador perde a sua posse, se o dinheiro digital for somente uma informação, seria possível gastá-lo e manter a sua cópia no seu próprio computador, podendo gastá-lo novamente. E esse problema é conhecido como gasto duplo. Quando temos um intermediário nesse processo, ele pode definir se aquele valor já foi gasto ou não. Assim como alguém que escreve 2 cheques usando o mesmo saldo só conseguirá de fato ter aprovado o primeiro pagamento, pois o banco já vai registrar a saída do dinheiro e devolver o segundo cheque. Porém, o preço disso são os abusos que já citamos, além desse processo aumentar os custos devido aos gastos com infraestrutura. Para resolver os problemas do gasto duplo, Satoshi propôs que as transações realizadas nessa rede fossem públicas, de forma que o saldo de uma transação pudesse ser consultado sempre que uma transferência fosse solicitada. O desafio era decidir quem teria direito de escrever nesse registro público, de maneira a não criar um intermediário centralizado, ou criar diferentes versões desse registro segundo os interesses particulares ou fraudulentos. A solução encontrada foi definir um desafio de criptografia, que definiria quem teria o direito de registrar essas transações em um bloco, que seria adicionado a uma cadeia de blocos, armazenando todo o histórico de transações. Esse desafio é conhecido como prova de trabalho, e essa cadeia de blocos, que registra todas as transações, é conhecida como blockchain.
Os validadores das transações são conhecidos como mineradores, e eles tentam resolver o desafio de criptografia. Após resolver esse desafio e ter o direito de escrever um bloco, os demais validadores verificam se tudo que foi escrito está regular. Ou seja, um só escreve, mas todos validam. Esse método garante um registro público no qual existe apenas uma ordem das transações, que é a versão contada pelos mineradores de cada bloco, o que resolve o gasto duplo, pois possibilita que a ordem seja um consenso entre toda a rede e possa ser consultada antes de uma transação. Mas não é só isso. Ele ainda oferece uma proteção de toda a rede sobre a veracidade das informações ali registradas. A prova de trabalho só pode ser resolvida por tentativa e erro, por ser bastante aleatória, o que garante uma descentralização da escrita desse registro, pois através disso que diferentes mineradores conseguirão escrever blocos. O minerador recebe como recompensa as taxas das transações do bloco e também uma certa quantidade de novos bitcoins que são criados como incentivo da atividade de mineração. Com isso, a prova de trabalho também é um elemento de segurança muito importante para a rede, porque, para uma versão da blockchain ser aceita, ela precisa ser a com mais blocos válidos pelo mecanismo da prova de trabalho. Dessa forma, um atacante precisa refazer a prova de trabalho do bloco que pretende falsificar, e também todos os posteriores. Então, o problema é que para a sua versão ser aceita, ele precisaria fazer isso mais rápido do que todo o resto da rede. Como a solução da prova de trabalho é aleatória e só pode ser resolvida por tentativa e erro, a única forma de viabilizar esse ataque é possuir mais da metade do poder computacional da rede. Assim, além de o atacante ter um gasto gigantesco com energia e hardware, ainda passaria a acumular um ativo que falhou na segurança e tende a se desvalorizar. Por outro lado, se ele atuasse a favor da rede, receberia a maior parte dos bitcoins pagos como recompensa, sendo mais rentável atuar de uma forma honesta. Apesar da geração de novos bitcoins, a sua inflação é controlada, pois reduz com o tempo, tendo uma diminuição na taxa de emissão aproximadamente a cada 4 anos, um evento conhecido como halving, sendo que já foram minerados 19 dos 21 milhões de bitcoins que vão existir no total. Diferente das moedas fiduciárias, que podem ser infinitamente impressas, o Bitcoin é escasso. Poucas pessoas realmente conhecem o Bitcoin, o que levanta a tese de que com a sua adoção e a sua escassez, ele ainda tem muito espaço para valorização. Mas o Bitcoin é mais do que um mero instrumento especulativo. É uma forma de dinheiro livre do controle de qualquer entidade e sem a necessidade de intermediários, e que se manterá funcionando enquanto houver qualquer computador no mundo rodando esta rede. Então, entendê-lo como uma forma de dinheiro descentralizado, sem intermediários, é entendê-lo como uma forma de manter o seu patrimônio mais protegido de decisões arbitrárias, de governos, bancos e qualquer outro tipo de intermediário, o que pode garantir uma maior liberdade, ou ainda uma proteção ao seu patrimônio, em casos de guerras, golpes de Estado e outras situações extremas que qualquer país pode estar sujeito. Então, se você gostou desse conteúdo ou ele te ajudou de alguma maneira, não esquece de deixar o like. Eu sou o Professor Nil e faço parte da Escola Cripto.